Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma aula agora no nosso capítulo 8 aí. Nesse capítulo 8, gente, nós vamos tratar aí de uma área estudada pela matemática aí, certo? Chamada trigonometria. Bom, aqui ó, trigonometria, tri vem de 3, certo? Gono vem de ângulo e metria vem de medida, então 3 ângulos de medida. Bom, pessoal, então observa aqui o seguinte, essa relação que nós vamos trabalhar aqui é quando nós temos razão relacionada a algumas superfícies inclinadas e vão formando certos ângulos. Então, somente a relação voltada para a trigonometria vai nos ajudar a trabalhar com esses tipos de figuras, com esses tipos de situações. Bom, então vamos observar aqui o seguinte, ó. Se prolongarmos os lados AB e AC desse triângulozinho aqui, nós vamos obter aqui infinitos triângulos semelhantes, tá certo? Então, observa aqui o seguinte, ó. Posso traçar aqui outros segmentozinho aqui, tá certo? Então, vou traçar aqui, ó, mais outro segmento aqui, certo? Então, observa aqui o seguinte, mais outro segmento, e aqui eu vou formar triângulos infinitos, certo? Como assim, professor? Olha, nós temos o triângulo ABC, nós temos o triângulo AED, ó, esse outro triângulo aqui, com ângulo de 90 graus aqui, olha, e esse ângulo correspondente aqui também, então outro triângulo, olha. Temos o outro triângulo aqui, GF, certo? Ó, com o mesmo ângulo de 90 graus e o outro ângulo correspondente aqui. E temos o triângulo também AIH, certo? Um ângulo de 90 graus e o outro ângulo correspondente aqui, que é esse triângulo maior. Então, nós temos triângulos semelhantes aqui, pelo caso, ângulo, certo? Então, são triângulos semelhantes. Bom, então observe que, como os triângulos são semelhantes, a razão entre as medidas de seus dois lados é constante, certo? Como assim, professor? Ó, a medida do segmento BC, certo? Ó, o segmento BC que está para o segmento AC será igual à medida do segmento DE, aqui, ó, que está para a medida do segmento AE, certo? Assim como será igual a medida do segmento FG está para a medida do segmento AG, ó. Tranquilo? AG. Assim como o segmento HI ou HI está para o segmento AI. Tranquilo? Nesse caso aqui, eles terão, gente, a mesma constante. Terá a mesma resposta, a mesma razão, que é a razão de proporcionalidade. Bom, agora observa aqui o seguinte, ó. Observa esse ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Observe que eu peguei um lado oposto a alfa, certo? Um lado que está de frente para a alfa. Então, um lado oposto. E essas medidas aqui que nós estamos pegando é a hipotenusa, certo? Então, tudo isso aqui é hipotenusa, certo? Tranquilo? Então, isso quer dizer que sempre que eu trabalho com a razão da medida do cateto oposto, se eu digo que alfa, certo? É igual a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, eu estou trabalhando a primeira razãozinha, que é a razão do seno, certo? Então, o seno de um ângulo agudo alfa em um triângulo retângulo qualquer é a razão entre a medida do cateto oposto, certo? E a medida da hipotenusa. Então, isso quer dizer que nossa primeira razão trigonométrica está aqui, ó. Seno, vamos chamar aqui seno de alfa, é igual à medida do cateto oposto, certo? Então, vou colocar aqui a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, sobre a medida da hipotenusa. Então, isso aqui é o seno de alfa, em relação a esse ângulo aqui. Cateto oposto, olha, o cateto oposto ao ângulo, hipotenusa. Bom, agora daqui nós tiramos também uma definição muito importante da trigonometria. Então, essa daqui é a primeira razão
trigonométrica, tá certo, pessoal? Que nós estamos apresentando aqui, olha. É interessante você guardar essa razãozinha aqui. A razão é a divisão entre dois números, tá certo? Então, quem é o seno de alfa? O seno de alfa é igual à medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, tá certo? Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplozinho aqui. Bom, então nós temos aqui uma situaçãozinha, vamos calcular o seno dessa questão. Bom, lembrando que nós não temos a hipotenusa aqui, olha, vamos chamar essa hipotenusa de x, tá certo? Ok? Bom, lembre-se que a hipotenusa é a medida oposta para o ângulo de 90 graus, então a hipotenusa. Vamos calcular a hipotenusa primeiro pelo teorema de Pitágoras, tá certo? Que diz que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 144 mais 256, certo? Tranquilo, gente? Então, x ao quadrado vai ser igual a 400. X é igual a raiz quadrada de 400. Então, o valor de x aqui para a gente vai ser 20. Bom, então essa medida aqui é 20, ó. Como ele quer o seno vai ser a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, por isso que foi necessário encontrar a hipotenusa. Lembra lá? Ó, a nossa razãozinha aqui, ó, certo? Ó. Seno de alfa é igual a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, nessa parte aqui, vale a pena a gente salientar algo muito importante. Em relação a esse ângulozinho alfa, em relação ao ângulo alfa, o 12 é cateto oposto. O oposto é aquilo que está de frente. Então, isso aqui é chamado de cateto oposto a alfa, tá certo, pessoal? Então, cateto oposto a alfa. Esse aqui, ó, é a hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa, tá certo? E essa medidazinha aqui, olha, é o cateto adjacente a alfa. Cateto adjacente a alfa, tá certo? Ou seja, aquele cateto que está ao lado. Então, esse aqui, ó, está de frente, aqui está ao lado. E aqui é a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre, aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, vamos calcular o seno. Como calcularíamos aí, professor, o seno? Bom, o seno de alfa é a medida do cateto oposto, que é 12, sobre a medida da hipotenusa, que é 20, certo? Então, vamos calcular essa razãozinha aqui, ó. Seno de alfa é igual a, dá para simplificar esse número aqui, por 4 e aqui também por 4. 12 dividido para 4 totaliza um 3 e 20 dividido para 4 totaliza um 5. Aqui é o seno. Não vamos trabalhar com o ângulo agora, daqui a pouco, tá certo? Agora estamos somente se familiarizando aqui com a razão do seno. Ok, pessoal? Então, Deus abençoe cada um de vocês, certo? Espero que vocês possam rever essa aula aqui, tá certo? Retomar essas observações que foram colocadas aqui e lembrar, quem é o seno, professor? Seno é igual à medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Guardem isso, gente, pelo amor de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula, pessoal.